Mas olha só, nós vimos aqui uma coisa interessante, que é muito comum no relacionamento, é muito comum no casamento. Nós sempre aplicamos ao outro uma sensação de descontentamento e sempre depositamos no outro a responsabilidade de mudar para fazer as coisas darem certo. Ah, porque se ele fosse assim, ah, porque se ela fosse assim, ah, porque se ela fizesse isso, ah, porque se ele fizesse aquilo. Tem gente que tem um arquivo especial dos erros dos outros para na hora que o erro dela aparecer, mas naquele dia você fez isso, mas naquele dia você fez aquilo. E aí nós acreditamos que a solução para as nossas crises, para os nossos conflitos, não é apontar o dedo para o outro, não é encontrar defeito no outro, mas é juntos buscarem aquele que é capaz de nos unir, de nos fazer sermos um só, de juntos caminharmos em direção àquele que é o fundamento, a base do casamento, que é o Senhor. E a nossa série, que começamos na quinta passada, chama-se Casamento a 3. Deixa eu perguntar aqui, quem não estava quinta-feira passada? Uma galera. Então, para vocês que não estavam na quinta-feira passada, esse título Casamento a 3 é uma coisa meio estranha, meio esquisita, né? Estamos acostumados com aquele ditado, um é bom, um é pouco, dois é bom, três é demais. Mas a gente está dizendo que quando é 3 é melhor ainda. Quem é a terceira pessoa? Deus? Não. Deus é a primeira pessoa. A terceira pessoa sou eu. Então eu quero perguntar agora, quem é a terceira pessoa? Quem é a terceira pessoa? Eu. Quem é a primeira pessoa? E quem é a segunda pessoa? A sua esposa ou o seu marido? Então, eu queria pedir que você pulasse para o slide de número 9, por favor, que eu vou fazer aqui uma pequena revisão do que vimos na quinta-feira passada, porque a palestra da quinta passada foi filmada, mas só se captou a imagem. O áudio não deu, houve alguma questão técnica que não captou o áudio. E eu quero fazer uma pequena revisão. O que é que nós vimos na semana passada? Nós vimos na semana passada que a Bíblia trata casamento com uma seriedade muito grande. Nós vimos na semana passada que Deus leva casamento muito a sério, a ponto de Deus fazer uma afirmação lá em Malaquias, no capítulo 2, eu odeio o divórcio. A gente costuma citar versículos que falam das coisas que Deus ama, mas é um bom exercício também saber os versículos que falam das coisas que Deus odeia. E o divórcio é uma coisa que Deus odeia. Por quê? O próprio texto lá de Malaquias diz, porque o próprio Deus é a testemunha da aliança que é firmada entre o casal. Então, quando eu e Débora dissemos sim um para o outro, nós estávamos selando um pacto diante de Deus. E se nós quisermos romper esse pacto, nós estaremos dizendo para Deus, a tua presença como selo da nossa aliança não é tão importante, porque esse selo não é suficiente para nós lutarmos por isso. Então, quando você parte para o divórcio, você está diminuindo a importância de Deus na sua vida, porque Ele foi o selo da aliança. Nós vimos também na quinta passada que casamento é tão importante para Deus que a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Em Gênesis, quando o homem é criado, Deus já vai lá e faz a sua esposa e já tem o primeiro casamento. E lá em Apocalipse, a história humana se encerra com o noivo descendo para buscar a sua noiva, que é a igreja. Então, casamento no início, casamento no fim. Casamento é tão importante para Deus que quando o povo dele adorava outros deuses, ao invés dele chamar o povo de idólatras, ele chamava de adúlteros. Porque Deus se considerava o esposo de Israel, assim como Ele se considera o esposo da igreja. E quando nós somos infiéis, é como adultério, é como traição. Nós somos dele, não podemos ser de mais ninguém. Então,
E esse relacionamento entre Deus e o seu povo é a base, o modelo para o relacionamento entre eu e Débora. E isso, queridos, é muito sério. A aliança que nós firmamos foi diante de Deus. Então, na hora que eu estou com raiva, o que me faz querer continuar com ela não é porque ela é minha chuchuzinho, meu pedaço de picanha na brasa. Não. Vi que tem alguns aqui que não gostam de churrasco, porque não... Ô, piada sem graça. Bom, voltando à sanidade, não é porque ela é meu amor, minha princesa, minha linda. Na hora da raiva vira bruxa. Na hora da raiva não tem não. Não tem minha coisinha, não. Na hora da raiva eu quero distância, né? Da mesma maneira ela para mim. E o que é que faz eu permanecer fiel na hora da raiva? Não é meu amor por ela, porque naquela hora o amor está estremecido. O que me faz ser fiel na hora da raiva é saber diante de quem eu firmei minha aliança com ela. Foi diante de Deus. E Deus é o alvo, o objetivo, a fonte e a razão de ser do seu casamento. Então olha só, quando eu e a outra pessoa nos conhecemos, quando eu e a outra pessoa dizemos sim uma para a outra, nós não já estamos plenamente, perfeitamente conectadas. É uma batalha essa conexão. A convivência não é fácil, as manias aparecem, as máscaras vão caindo. E aí eu me lembro uma vez que o rapaz chegou para mim em crise no gabinete, dizendo: pastor Maninho, pelo amor de Deus, me ajude. Eu digo: o que foi que aconteceu? Ele: cara, eu vi uma cena que eu não tenho estrutura. O que foi que você viu de tão grave? Eu entrei no meu banheiro, cara, e a minha mulher estava sentada no vaso. Ele tinha casado fazia uma semana. Eu disse: tu pensou que ela não tinha aparelho digestivo não, por acaso? Ele: não, mas eu não processei. Eu não estava preparado para ver aquela cena. Aquilo mexeu com o meu encanto. Eu digo: mas agora foi. Então você queria uma pessoa desprovida de funções gastrointestinais. Mas olha, a vida real mostra as coisas reais, e as coisas reais são diferentes das coisas ideais. No namoro nós estamos no mundo das ideias, no idealismo. No casamento a gente é obrigado a pôr os pés no chão. E aí, eu ser um com Débora é um grande desafio. Eu estou aqui, ela está lá. E se eu quiser um caminho direto, não existe. Para eu me aproximar dela, eu tenho que ir em direção a Deus e ela ir em direção a Deus. Perceba que quanto mais os dois estão perto de Deus, menor é a distância. Mais a distância vai ser encurtada. Quando os dois estiverem plenamente em Deus, os dois estarão plenamente um no outro. É isso que a Bíblia nos ensina e é esse o nosso alvo. Essa semana, eu conversando com uma jovem, ela me disse: olha, eu estou precisando me encontrar. E aí eu dei um conselho para ela, eu digo: só tome cuidado com uma coisa. Quando você procura algo, você só consegue achar quando procura no lugar certo. E se você está procurando se encontrar dentro de você mesmo, eu quero lhe dizer, você não vai achar. Você só vai conseguir se encontrar se você procurar você mesma em Deus. Porque você foi feita à imagem e semelhança de Deus. A sua identidade não está em você, está em Deus. E é nessa identidade que você precisa se encontrar. A mesma maneira o casamento. Se você acha que a solução entre você e seu esposo ou sua esposa é uma DR, do ponto de vista meramente horizontal, as DRs virão, as DRs irão e os problemas não desaparecerão. Agora, se a sua DR for a 3, se Deus for o árbitro das questões entre vocês, se a palavra de Deus for a autoridade inquestionável das decisões de vocês, vocês estarão cada vez mais sendo um só. Então, basicamente, esse foi o suprassumo, a ideia do que nós trabalhamos na palestra da semana passada. E hoje nós vamos falar sobre um conceito muito importante,
que tem tudo a ver com o casamento. Nós vamos falar sobre amor. Tem um slide aí, o que é o amor, tá? A partir de hoje nós vamos desenvolver essa ideia de amor. Dependendo do desenrolar, nós entraremos ou não no outro assunto, que é qual o papel do homem e qual é o papel da mulher nesse empreendimento que vale tanto a pena, mas que é um empreendimento tão custoso, que é o casamento, tá? Então, para a gente falar sobre o que é o amor, sobre o que é amar. Você ama sua esposa, você ama seu marido? Diga para ele agora ou para ela agora: meu amor, você que está na câmera, gatíssima, eu te amo. Você me ama? Não me mate não. Então, o que é o amor? Antes de falar o que o amor é, nós vamos falar o que o amor não é, tá? Põe aí, por favor. O que o amor não é? Primeiro, existe muita fantasia sobre o que é amor, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, tinha uma bala chamada Ice Kiss, né? Que era uma balinha assim, de menta e tal, de eucalipto, né? E que dentro da casca, do papel, né, da bala, tinha sempre uma frase: amar é. Não sei quem se lembra disso. E tinha as coisas mais esquisitas, né? Uma das vezes eu me lembro até que eu abri uma que dizia assim: amar é fazer questão de pegar a gripe num beijinho. Bom, cada um com suas ideias, né? Loucas, estapafúrdias, mas enfim, eu quero lhe dizer em primeiro lugar o que não é o amor. O amor não te faz arder em chamas. O nome disso é combustão espontânea, tá? Então, o amor não te faz ver tudo com outros olhos. O nome disso é transplante de córnea. O amor não te faz ver o invisível. O nome disso é esquizofrenia. Você precisa de um psiquiatra. O amor não te faz sentir borboletas no estômago. O nome disso é muita maniçoba. O amor não te faz acreditar em falsas promessas. O nome disso é político, tá? O amor também não te deixa de queixo caído. O nome disso é deslocamento de maxilar. O amor não faz seu mundo girar, né? O nome disso é labirintite. O amor não te pega desprevenido e te derruba. O nome disso é topada, tá? E o amor não te faz correr cegamente em uma direção. O nome disso é diarreia. Então, olha só. A gente precisa começar desconstruindo esses conceitos fantasiosos sobre o amor. Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia ensina sobre o amor. Vocês vão ficar surpresos, ou não, mas assim como a maneira como a Bíblia fala de casamento é totalmente centrada na figura de Deus, a maneira como a Bíblia fala de amor também é totalmente centrada na figura de Deus. A Bíblia apresenta o amor como uma questão absolutamente teocêntrica. Não existe amor de verdade se Deus não estiver na jogada. Por exemplo, em primeiro lugar, a Bíblia fala que o amor é a própria consistência de Deus. 1 João 4,8 vai dizer: Deus é amor. Você lembra dessa passagem? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor é um atributo eterno de Deus. Antes mesmo de Deus criar o mundo, antes de Deus criar os seres humanos, Deus já existia na Trindade Santa, em 3 pessoas, num relacionamento de amor eterno. Por exemplo, quando Jesus faz a oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, Jesus diz: olha, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Outro momento, mais da frente na oração, ele vai dizer: porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Deus já era amor e já amava, mesmo se nós não existíssemos. Precisamos desconstruir essa ideia de que o amor é uma coisa que Deus só tem se nós existirmos para Ele nos amar. Às vezes a gente quer ter essa perspectiva de que Deus é dependente de nós, quando na verdade não. Deus é um ser completamente independente. Nas palavras do teólogo Karl Barth, Deus é o totalmente outro. Então Deus é amor, é da sua natureza. Então, se é amor, é uma coisa que não foi criada com a humanidade, é uma coisa que vem desde a eternidade e que está dentro do próprio Deus. Aí
Aí você diz, mas o que é que isso tem a ver comigo? Você vai ver agora. No próximo slide. A Bíblia também vai dizer que o amor procede de Deus. Em 1 João 4,7, tem outro texto lá em 1 João que também diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor vem de Deus sempre. Ao contrário do que você pensa, não nasce de você, não é uma coisa que emerge do seu interior puramente. Você só é capaz de amar porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso é uma coisa que Deus colocou em você. Em outras palavras, quando você ama alguém, Deus está amando aquela pessoa através de você, porque o amor vem dele. Estão entendendo? Está acompanhando aí o raciocínio? E aí outra coisa surpreendente, lá em Tiago capítulo 3, versículo 9, tem um texto interessantíssimo que diz o seguinte, que diz que com a mesma boca nós bendizemos o Deus e Pai e amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Aí Tiago vai dizer que isso não é correto. Por quê? Porque como é que da mesma boca pode proceder bênção e maldição? Eu agora digo para Deus, ai Deus, eu te amo. E aí viro para uma pessoa e digo, seu imbecil. Só que como essa pessoa tem a imagem de Deus, é como se eu estivesse chamando o próprio Deus de imbecil. Porque a imagem de Deus está nele. Então por isso que é incoerente. Ou seja, quando você agride alguém, maltrata alguém, desrespeita alguém, você está agredindo, maltratando, desrespeitando o próprio Deus, porque aquela pessoa carrega a imagem de Deus. Deus se sente ofendido com isso. Se eu proferir palavras agressivas para Débora, Deus se sente ofendido com minhas agressões. As ofensas que porventura Débora, no momento de descontrole, dirija para a minha pessoa, ela está dirigindo em última instância para o próprio Deus. E Deus se sente ofendido com essas palavras. Vocês estão entendendo? Qual é o resultado, a consequência prática disso? Em últimas palavras, se eu ofendo alguém, Deus se sente ofendido. Consequentemente, se eu amo alguém, Deus se sente amado. Quando eu amo alguém e essa pessoa tem a imagem de Deus, então indiretamente estou amando o próprio Deus. Em outras palavras, olha que negócio doido, presta atenção. Quando eu amo Débora, Deus está amando através de mim, então a glória é dele. E quando meu amor é para Débora, como Débora tem a imagem de Deus, então esse amor está indo para o próprio Deus. Eu estou amando Deus e Deus está amando através de mim. Aí você diz para mim, como assim Deus amando a si mesmo? A Bíblia está cheia disso. Você não lembra várias vezes que Deus, quando reafirma a sua promessa para Davi, para Moisés, no Antigo Testamento ele diz, por amor de mim. Você já leu isso na Bíblia? Vários momentos. Então, querido, o amor que você tem pela sua esposa, querida, o amor que você tem pelo seu marido, é o instrumento através do qual Deus ama a si mesmo. Você já imaginou um negócio desse? Uma coisa incrível dessa? E aí você ainda pergunta por que casamento é tão importante? Por que a gente leva casamento tão a sério? Então, a partir disso, nós chegamos a essa conclusão no próximo slide. Vamos dizer todo mundo junto isso aí? 1, 2, 3, já! O amor vem de Deus e é para Deus. Tudo que contraria a natureza de Deus não pode ser amor verdadeiro. Ou seja, o afeto que existe entre dois homossexuais não pode ser categorizado como amor. Uma vez eu recebi uma adolescente que estava com envolvimento homossexual. E ela olhou para mim e disse, mas eu amo fulana. Desde quando amar é pecado? E eu fui explicar para ela justamente isso. Eu digo, filha, presta atenção. Deus é amor. O amor emana do ser de Deus. O amor vem de Deus e é para Deus. Então, uma coisa para ser amor tem que estar de acordo com a natureza de Deus. E Deus diz na sua palavra que Ele abomina o homossexualismo.
Então, se é contrário à natureza de Deus, não pode ser amor. Você pode dizer que você é apaixonada, você pode dizer que você deseja, você pode dizer qualquer coisa, menos que você ama. Porque para ser amor, tem que estar de acordo com a natureza de Deus. E isso vai afetar você em algumas questões práticas. Por exemplo, na sua relação sexual. Você está na cama com sua... Olha, deixa eu logo avisar vocês, tá? Nosso último encontro, o tema vai ser a teologia do sexo. Então, não pode ter adolescentes no auditório, tá? Pré-adolescentes. A turminha que já consegue entender alguma coisa, não vai poder estar, tá bom? Então, de repente, a gente cria uma maneira de ter alguma coisa, uma programaçãozinha. É fácil. Adolescente voluntário para trabalhar com criança, é fácil a gente conseguir. Mas olha só, tem pessoas que na hora do ato sexual, vou tentar dizer isso de maneira que não cause dificuldade, sentem prazer com xingamentos. Por exemplo, o cara chamando a sua esposa de minha vadia, e prostituta, mas daquela maneira mais baixa ainda, que é só com 4 letras, tá entendendo? E aí de repente o que acontece? Ele acha que isso é legal, isso é bacana, só que nunca denegrir a imagem de alguém que tem a imagem de Deus vai ser um ato de amor. Então isso não glorifica a Deus, isso não pode fazer parte da sua vida. De repente o sonho do seu marido é ter uma relação a 3, com você e uma amiga sua, e faz essa proposta, e aí você diz, não, mas eu amo muito meu marido, eu vou ceder. Isso não é amor, isso é pecado. Porque a Bíblia diz que sexo é para 2. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os 2 serão uma só carne. Se entrar uma terceira pessoa em qualquer circunstância, isso é adultério, isso é mácula no leito conjugal. Como diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Digno de honra é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Tá? Então isso é coisa muito séria. O amor só é amor se estiver de acordo com a natureza de Deus. Tenha isso em mente. E aí então, baseado nisso, vamos fazer uma definição do que é o amor, tá? Então assim, se é que a gente poderia fazer isso, nós definiríamos o amor como isso aí. O amor é a inclinação espiritual para pagar o preço de me doar para outra pessoa, como se estivesse fazendo isso para Deus, dispondo-me a ser usado por Ele para abençoá-la. Então, quando Moisés se dispõe a amar Silvana, ele está dizendo, Deus, eu me disponho a ser usado pelo Senhor para fazer a vida dessa mulher melhor. E como ela tem a tua imagem, eu quero que o Senhor receba isso como amor a ti. Então, Deus, eu me disponho. Quando Tati ama o Ivan, ela está dizendo, Deus, eu me disponho a te amar, amando o meu marido. Me usa, me enche de poder para cumprir essa missão. Aí você imagina, como é que a gente consegue manter o amor se não estiver na dependência de Deus? 1 João 3,18 tem outro versículo importantíssimo sobre amor. Vamos dizer juntos esse versículo? Filhinhos, o que é que ele diz aí? Não amemos. Eu acredito que pode ser muitíssimo melhor. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3, já. Não amemos. Olha só o que esse texto está falando sobre o amor. Existe uma coisa comum na nossa cultura ocidental chamada amor platônico. Sei quem já
se você está antenado com essa expressão. O amor platônico é aquela ideia de que você ama muito alguém, e você pensa nela, e você sente algo por ela, e ela fica na sua mente, na sua lembrança, mas você não faz nada para que na prática essa pessoa saiba que você a ama. Amor platônico existe nas histórias de fantasia, na vida real não. Amor é ruim, é pesado, você só aguenta pegar 2 quilos. Falei exatamente sobre maneiras de fazer com que o outro saiba que eu o amo. Ele fala exatamente sobre isso. Por exemplo, no meu caso, qual é a maneira que eu mais me sinto amado? É por meio de palavras. A minha linguagem do amor principal é aquilo que o autor chama de palavras de afirmação. Então, eu preciso que você me diga que gosta de mim. Eu preciso que você me diga que eu sou bonito, que eu sou inteligente, que eu estou um gatinho. Quando eu digo você, eu vou ser retórico, é minha esposa, né? Evidentemente. Então, o que é que acontece? Se ela não me diz, eu não tenho como saber se ela me ama. Ela pode passar minha roupa, ela pode lavar minha roupa, ela pode fazer minha comida, o almoço pode estar na hora certa, ela pode armar minha rede para me deitar depois do almoço, e todas essas coisas são amor verdadeiro, mas na maneira como eu percebo, não faz tanta diferença. Se ela armar minha rede e não disser, meu gordinho gostoso, eu armei essa rede para você, porque você é o cara para mim. Não precisava nem ter armado a rede, bastava dizer. Se ela chegasse para mim e dissesse, meu gordinho gostoso, você é o cara para mim, por favor, arme sua rede, porque eu estou ocupado. Eu digo, minha filha, eu armo até 10 depois do que você disse. Porque é o que eu preciso disso. Mas nós tivemos um sério problema quando nós casamos. Débora cresceu numa família onde não havia elogios. A cultura da casa onde Débora cresceu era a seguinte: fazer o certo é obrigação, fazer o errado leva cacete, é para apanhar. Errou, apanha. Acertou, não fez mais que sua obrigação. Então, resultado, a gente casou. E quando a gente casou, ela trabalhava no comércio. Quem fazia o almoço, o café da manhã, era eu. Quando ela acordava, o café estava na mesa. E não dizia nem valeu aí, boy. Aliás, deixa eu fazer uma correção. Lá em João Pessoa é muito comum chamar a pessoa de boy. Mas aqui parece que tem uma conotação, tem uma conotação ruim aqui, não. Uma pessoa veio me dizer que gay era chamado de boy, aqui é verdade isso? Não? Porque lá em João Pessoa é muito comum, você chama o cara de boy e a menina de boyzinha. E lá em João Pessoa isso é comum. Mas enfim, eu não escutava nem sequer valeu. Nada. Ela comia. E aí comia. E aí, ai, que alívio, graças a Deus. Aí eu, e aí, gostou? Ela, tá bom. Só faltava ela dizer, comível. E eu, eita, que legal. Cara, como foi difícil. E às vezes eu não aguentava e reclamava isso. Só que ela no começo não conseguia fazer. Não conseguia. E isso fez com que eu não me sentisse amado. Então o que acontece? Ela entendeu que para ser casada comigo precisaria se esforçar mais nessa área. E hoje ela vive me chalerando. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, meu amor, você é um esposinho maravilhoso. Oh, meu Deus, quem tem um esposinho desse? Aí, resultado, aí ela acorda, eu digo, meu amor, você quer uma tapioquinha? Você quer um cappuccino? Você quer... Oh, meu esposinho maravilhoso. Sendo feito por você, então, ela aprendeu que ganha muito mais com isso também, evidentemente, né? Mas, enfim... Essa é a minha linguagem. Eu preciso disso. Uma das linguagens muito importantes de Débora é receber presente. Eu gosto
gosto de receber presente. Mas melhor do que um presente é se você pegar o microfone e falar na frente de todo mundo que eu sou importante para você. Então, olha, quer me dar um carro? Não. Chega diante da igreja e diga, olha, eu amo esse pastor. Pronto, eu já morri. Já me derreti. Tanto é que no ano passado, chegou o dia do pastor. E eu vim para a igreja naquela expectativa. Eita, pau, menino, hoje é hoje. Alguém vai dizer, pelo menos que eu sou bonito. Não é que eu faça as coisas para receber reconhecimento, não. A gente faz para Deus, é uma questão de se sentir amado, só isso. E aí nem sequer mencionaram o dia do pastor. Eu passei uns 15 dias em depressão. Mas enfim, esse ano teve homenagem, ainda teve presente. Maravilha, graças a Deus. Me senti super amado, me senti super importante. Mas se não tivesse presente, se tivesse sido só uma homenagem, estava valendo. Agora, se ninguém dissesse nada, chegasse para mim, pastor, tem uma lembrança ali para você no seu gabinete que a igreja comprou. Eu, tá. Entende? Só que para Débora, faz diferença. Não precisa ser uma coisa cara. Mas se eu chegar em casa e simplesmente passei em algum lugar para comprar algo para ela, ela se sente super amada. Isso faz muita diferença. Então, se eu quero que minha esposa seja amada, eu preciso me esforçar. Nós temos um longo dilema com a questão de flores. Porque assim, eu, homem, bruto, né? Acho que a coisa mais imbecil que pode existir é você dar flor para alguém. Por que eu acho isso? Porque morre. É caro pra caramba e morre. E eu digo, olha, se eu for comprar um buquê de rosa de R$150, é melhor eu ir ali e comprar uma calça jeans legal, então uma sandália legal por R$150. Essa é a minha mentalidade. Mas ela sempre sonhou em receber flores de mim, eu nunca dei. Aí quando chegava o aniversário de casamento, aí eu digo, pronto, vou dar as flores que ela tanto quer. Aí durante a semana ela dizia, será que esse ano eu ganho flores? Eu disse, pessoal de raiva eu não compro. Resultado, passou uns 3 anos nesse mesmo moído, nesse mesmo caqueado e nada de flores. Até que a gente pegou uma briga bem grande. Aí eu fui e comprei as flores. Aí ela recebeu as flores, ela me pediu, meu amor, eu não quero nunca mais que você me compre flores. Porque toda vez que eu ganhar, eu vou me lembrar que a primeira vez que você me deu foi numa briga, eu não quero lembrar dessa briga mais não. É uma beleza. Mas, queridos, para ser amor, precisa ser manifesto. Para ser amor, precisa ser transmitido. E você convive com alguém que dá deixas nas maneiras que se sente amado. Eu recebo muito, por exemplo, casais em gabinete e o cara dizendo, porque eu amo essa mulher, pastor. E ela olhar e dizer, me ama, mas não me ajuda a lavar a louça. Então, para aquela mulher você já sabe a maneira que ela se sente amada quando você presta algum serviço para ela. Quando ajuda ela em alguma coisa. Já Débora não quer. Ela não quer que eu faça, graças a Deus. Ela não quer. Por quê? Porque ela é perfeccionista. Se eu fizer, vai ficar meia boca, ela vai ter que fazer de novo por cima e prefere que eu não faça. Além disso, ela disse que eu lavo louça muito bem, mas eu molho a cozinha toda. Então ela prefere que eu não faça para não molhar a cozinha toda. Eu já sabendo disso, uma vez que eu tenho que lavar, eu faço assim, né? Mas enfim. Desafio de Deus para você nessa noite. Observe sua esposa. Observe seu marido. Quais são aquelas coisas que você faz que extraem um sorriso diferente? Quais são aquelas coisas que você diz que faz os olhos dele ou dela brilharem? Essas são as deixas que eles estão dando. Por favor, faça de novo. Por favor, vá por aí. Isso faz eu me sentir amado. Tá? Próximo slide. Fazendo meio que um fechamento dessa questão, algumas questões ainda sobre o amor. Primeiro, o amor não é um sentimento, tá? Isso precisa ficar claro. A gente já viu
O amor é uma disposição espiritual. Mas o amor pode se associar a vários sentimentos. Por exemplo, o amor pode se associar à paixão, o amor pode se associar à amizade. Aliás, o amor deve se associar ao companheirismo, às vezes paternidade. Em algumas situações, o marido se porta como pai da sua esposa, orientando numa coisa, ensinando outra coisa. Está doente no hospital, você fica lá cuidando como pai, como mãe, né? Débora é minha mãe. Primeiro que eu não compro uma camisa que ela não autorize. A verdade é essa. E eu me considero uma pessoa de bom gosto, tá? Essas camisas eu costumo escolher. Eu escolho e depois ela passa a peneira. Só que ela tem a visão do macro. A minha visão é muito limitada. Ou seja, eu só olho a camisa pela camisa, mas ela pensa com qual calça eu vou vestir, se vai ser com sapato ou se vai ser com tênis. Ela pensa, se eu não tenho alguma parecida, se não seria melhor uma bem diferente para contrastar. E ela diz o tempo todo, meu filho, você não pode andar mal amanhado, porque a minha reputação está em jogo. Então, você é um pastor, então olha, por favor, não vai botar uma camisa verde-limão com a calça rosa pink, um sapato social preto. Não me mata não, em nome de Jesus. Mas isso acontece muito. Eu me lembro quando eu tive doente, eu tive doente uma doença extremamente constrangedora, que foi uma doença proctológica. E minha esposa colocava o medicamento em mim. E eu me sentia tão protegido de não ter que ser uma pessoa estranha que ia fazer isso, porque é uma região muito constrangedora. E eu sabia que em nada a paixão dela, o desejo dela por mim estava diminuindo por aquele momento, porque ali, associado ao amor, estava a minha mãe, esse sentimento de maternidade. E isso é fantástico, isso é espetacular. Se as sogras soubessem, e ao invés de perder um filho, o filho dela vai passar a ter mais uma mãe, elas saberiam a bênção que é casar o seu filho. Isso é muito importante. Segunda questão, o amor também não é só uma atitude, tá? Porque tem gente que diz, amor não é sentimento, amor é atitude. Também não. Porque, por exemplo, você pode praticar várias atitudes e não ser por amor. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos, você pode conhecer todos os mistérios e toda a ciência, você pode entregar o próprio corpo para ser queimado, você pode vender tudo que você tem e dar para os pobres e não ser por amor. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então o amor não é uma atitude em si, mas o amor me leva a tomar atitudes. As atitudes são o fruto dessa inclinação espiritual, desse pacto com Deus. Deus, vou amar essa mulher, me usa para amá-la. E aí as atitudes vêm como fruto disso. Outra coisa importante, amor não pode ser pago. Está entendendo? Então não caia na ilusão de que o seu relacionamento é um relacionamento de troca. Eu dou, ele vai me dar em troca e a gente vai fazendo essa transação. Amor não é transação, amor é doação. Não tem pagamento. Então tem gente que quer pagar amor. E quando vê que não tem como pagar, rejeita o amor. Olha, uma das coisas que eu aprendi na vida, e Débora também aprendeu isso comigo já. Eu digo isso para ela direto, minha filha, quando uma pessoa quiser lhe amar, aceite. Aceite. Aquilo não é uma negociação, é doação, aceite. Então, às vezes ela fica constrangida com algumas situações e tudo mais. Por exemplo, o casal que nos presenteou com o tratamento da fertilização, quando surgiu a questão de Gabriela, eles ligaram, estão precisando de quê? Aí Débora, pelo amor de Deus, eles já abençoaram a gente demais, não dá não. Não vou aceitar, diga que não precisa de nada, que não... Aí eu digo, minha filha, se eles querem amar, aceite. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu era muito liso. Liso lá na minha terra é duro, sem grana. Então eu não tinha dinheiro para nada. Aqui também? Então eu era muito liso.
É porque eu fiz uma vez uma piada no culto jovem aqui e a galera não riu. Eu falei que seminarista tem um problema genético, biológico na célula, né? Um problema de lisossomos. E aí a galera, todo mundo sabia o que era lisossomos, porque estava estudando biologia para o Enem, mas não entenderam o porquê do lisossomo. Somos lisos, mas enfim. Mas como diz o meu irmão, toda piada que você precisa explicar não tem graça nenhuma, então já era, né? Mas enfim, eu era muito liso. E tinha 2 amigos que me amavam muito. E eles tinham uma condição bem melhor do que a minha, eles trabalhavam. Um deles é o pastor Saulo, o baixinho que eu trago para dar a palestra do EJC sobre drogas. Na época, Saulo era empresário, ele tinha uma renovadora de pneus, Saulo era bem de grana. E aí, o que acontece? Eles perceberam, ele e outro amigo meu, que eu ia para o culto no sábado, terminava o culto e ia para casa. Nunca saía com ninguém. E eles chegaram para mim, a gente foi fazendo amizade melhor. Ei, cara, vamos sair para lanchar? Eu digo, não, cara, não. Eu preciso ir para casa. Tá bom, primeira vez, né? Sábado seguinte, e aí, cara, vamos sair hoje para lanchar? Não, cara, não, eu vou ter que ir para casa. Por que tem que ir para casa? Não, porque eu tenho umas coisas para fazer e tal, eu tenho que estudar. Aí, quando foi a terceira vez, ele, e aí, vamos sair? Não, tem que ir para casa. Ele disse, para. A gente já entendeu qual é a tua. A gente sabe que tu não tem dinheiro. Se a gente está te convidando para sair com a gente, é porque a gente vai pagar teu lanche. A gente quer a tua companhia. Aí disse, não, mas eu não gosto de estar nas costas de ninguém, de ficar de arrego com ninguém. E aí eles olharam assim para mim e disseram, cara, é muita arrogância da tua parte, de não permitir que a gente te abençoe. Eu, eita pau. Aí parei assim, eu digo, tá bom. E aceitei. E daquele dia em diante, não foi fácil, mas eu digo, olha, quando alguém quiser me amar, eu vou aceitar o amor. Então, entenda, amor não se paga. Amor não se paga. Minha sogra é uma pessoa maravilhosa, adorável. Mas ela é impressionante. Quando a gente vai na casa dela, faz alguma coisa por ela, ela quer comprar alguma coisa para compensar. E eu, relaxa, minha sogra, foi amor. Esqueça isso. Só que olha só, embora o amor não se pague, isso não quer dizer que ele seja gratuito. O amor é caro, ele tem um alto preço, mas quem paga o preço é quem dá. Quem dá o amor é que paga o preço. A sua salvação é pela graça, mas a sua salvação foi de graça? Não, foi paga e caríssimo, com a vida do próprio Filho de Deus. Quem paga o preço no amor não é quem se beneficia, é quem ama. Então saiba, quando você amar, quando você quiser fazer alguma coisa para sua esposa, quiser fazer alguma coisa para o seu esposo, o preço é seu. Não espere reconhecimento, não espere retorno. Não dependa da volta para poder achar que valeu a pena o que você fez. Você vai estar querendo dividir a conta se você for fazer assim. Se é por amor, faça e pronto. Faça e acabou. Outra coisa, o amor é diferente da paixão, né? Tem muita gente que confunde esses dois conceitos. A paixão é aquela coisa mais emocional, mais que nos acende fisicamente, que dá o play no desejo sexual, né? Aquela coisa mais das entranhas. Nós sabemos que isso com o tempo amadurece. Não é que a paixão acabe, eu sou a minha teoria não é que a paixão acabe, ela não deve acabar, mas ela amadurece. Ela assume novas formas, novas cores, novos contornos. Então, paixão é coisa boa, mas amor não é paixão, é diferente. Então eu recebo casais aqui também, em crise, quando um disse para o outro, eu não te amo mais. E quando isso aconteceu, eu viro para a pessoa e pergunto, o que é amor? Defina amor para mim. E sempre a ideia deles é sentimento. Sempre a ideia deles é paixão. E amor e paixão são coisas diferentes. Outra coisa, o amor tem como padrão o amor de Deus. Deus ama sem esperar nada em troca. Deus ama
com todas as forças. Deus ama sem regulagem. Deus não regula amor. Deus não dá amor à prestação. Deus derrama amor do céu. Então, se você quer amar, faça como Deus. Em resumo, para fechar agora, nosso último slide da noite. Vamos ler todo mundo junto isso aí, que isso aí seria o resumo do que nós vimos até agora. Podemos ler juntos? Vamos lá, todo mundo acordando, acordando, acordando. 1, 2, 3 e já! O casamento... Solução para o seu casamento. Deus. Deus. A resposta para as suas crises não está em você, não está nele, não está nela, não é na mudança do Valdemar, não é na mudança da Amélia. É o Valdemar e a Amélia dizer: ei, para, estou olhando para você, você está olhando para mim, está errado. Vamos juntos olhar para Deus, porque é nele que nossos problemas serão resolvidos. E esse Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Só para fazer a propaganda da próxima quinta, joga o próximo slide. Na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre o papel de cada cônjuge, tá? Tem muita gente que no casamento está vivendo assim. Isso é um equívoco tremendo. Nós vamos estudar na próxima reunião por que o homem foi feito do pó da terra, por que a mulher foi feita da costela de Adão, tá? O que isso significa na Bíblia. Vamos estudar o que é a mulher ser submissa ao marido, quais as implicações do marido por ser o cabeça do lar, como é que é essa relação, como é que essas coisas devem acontecer, tá? Então, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Não falte, entre em contato com aquele seu amigo de círculo, com aquele seu amigo de equipe do último ECC, que você está vendo que não está vindo para as reuniões, e encha o sujeito, ligue para ele: cara, você não pode perder, vem no próximo domingo, está sendo edificante, está sendo bênção para a vida da gente, em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer uma oração, para nós encerrarmos esse momento. E nessa oração nós vamos aproveitar também para colocar duas situações de saúde. Uma delas é pelo filho do Valdo. Eu fui informado agora que ele está com toxoplasmose. É uma doença que inspira muita atenção, mas que ele está bem, graças a Deus. Eu também fui informado hoje à tarde que o Andrei do Marcão pegou uma bactéria que está afetando os rins dele. Então é uma situação também delicada. Eu liguei para a Andresa, ela disse: olha, pastor, ele está estável, está inchado, está com essas duas situações aqui. E também eu quero orar pela felicidade, pela bênção, pela harmonia, pela paz no seu casamento, amém? Vamos ficar todos em pé, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Pai, mais uma vez nos colocar diante do Senhor, reconhecendo, Pai, que Tu és a resposta para os nossos dilemas, Pai, que Tu és a segurança para o nosso casamento, que Tu és o equilíbrio, Tu és a ponte, Tu és, Pai, a harmonia, Tu és amor, Senhor. É em Ti que está a resposta. Portanto, Pai, abençoa, Pai, cada casal que está aqui, Senhor. Pai, se há entre nós casais que têm vivido conflitos, que têm vivido situações de dificuldade, situações que têm abalado, Senhor Deus, o relacionamento, que eles possam, Pai, com a ajuda do Teu Espírito, focar os olhos no Senhor, Pai, e em Ti encontrar a paz que eles tanto precisam, Pai.
Em nome de Jesus, abençoa nossos lares, abençoa nossas famílias. Pai, abre as janelas do céu sobre cada marido, cada esposa que está aqui nessa noite, sobre seus filhos, Pai. Cuida, protege, traz saúde, traz bênção sem medida, Pai. E de forma especial, colocamos diante do Senhor o Valdo e a Lena, o Marcão e a Andresa, que estão vivendo esse momento de aflição por enfermidade dos seus filhos. Pai, abençoa, Pai. Põe tua mão sobre aqueles rapazes, Senhor. Restaura a saúde dos teus filhinhos, Pai. Reanima, faz retroceder essa doença, bactéria, seja o que for, Pai. Que eles possam ser plenamente restaurados para a tua glória, Pai. E que nós possamos celebrar na próxima quinta já boas notícias sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, visita-os agora. Nós te clamamos humildemente, Pai. Pedimos como filhos, vai lá, Senhor, e toca-os, Pai. Nós te agradecemos por essa quinta-feira, que traga edificação, que traga desafio, que traga encorajamento, para nós seguirmos em frente, Pai. Nos colocamos diante do Senhor, Pai. Tu és tudo para nós, e é em Ti que está toda a nossa esperança. Isso é o que nós, Pai, te pedimos, te agradecemos, proclamamos pela fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor.